Bem-vindo ao primeiro vídeo do Clube Titebond, canal oferecido pela marca de adesivos, colas e selantes Titebond e a sua parceira oficial no Brasil, a Grossel. Diversos vídeos, dicas, cursos incríveis estão sendo preparados para você que é profissional ou hobbyista. Aí você se inscreve aqui no canal e no site para seguir acompanhando. E não esquece, cola isso direito, gente! Põe a hashtag aqui, cola isso direito. Eu sou o Daniel Estopa, é uma honra estar com vocês aqui no Clube Titebond e hoje nós vamos falar sobre os 10 mandamentos da colagem perfeita. Primeiro lugar, a peça que você vai colar, ela precisa estar no esquadro. Ela precisa estar bem esquadrejada, toda certinha. Lembra que ela vai se unir com outra madeira. Se as duas não tiverem ali paralelas, fibra com fibra, superfície com superfície, isso pode atrapalhar a eficiência da sua colagem e a qualidade de toda a estrutura da peça ou do móvel que você vai fazer. Toda a questão na parte da colagem é a superfície estar perfeita para ficar totalmente paralela uma à outra e encostar ali homogênea, paralela uma à outra. Na questão do esquadro, presta atenção, olha só, se eu tenho aqui uma peça que está no esquadro e a minha outra peça não está no esquadro, esse vão aqui não vai ter colagem, a superfície não encosta. Então, uma peça no esquadro e a outra peça fora do esquadro. Em todo o comprimento, a abertura não fica boa. As superfícies não se encontram de maneira paralela e encostada em todo o comprimento. Então, é por isso que o esquadro tem que estar perfeito. Em segundo lugar, você precisa eliminar as marcas de plaina, de serra, que a sequência de tratamento sobre a madeira deixou ainda na superfície que você vai colar. Vamos imaginar que essa madeira aqui está no microscópio. Então ela vai causar micro-ondulações na nossa madeira, ó. Micro-ondulações. Você que acaba de passar no desempenho, na plana ou até na serra, você vai perceber essas micro-ondulações. Principalmente nas máquinas, a plana, se você for muito bom de plana, talvez fique bem lisinho, mas acontece também. Então tem micro-ondulação na madeira de cima e micro-ondulação na madeira de baixo. As superfícies não estão totalmente paralelas, as fibras não estão totalmente paralelas e isso aqui não facilita a colagem,
Porque o que vai acontecer? Você vai ter aqui o encontro de topo de montanha com topo de montanha, dá para entender, não dá? Metáfora. E você vai ter aqui espaços vazios onde não tem o encontro de fibra. Então a cola ela vai servir para exatamente unir fibra com fibra no encontro de fibra. A partir do momento que a sua madeira ela tá com esses vãos, isso prejudica a sua colagem. Em relação à fibra solta, é o seguinte, você tem a sua madeira e normalmente ela tá linheira aqui, ó, as fibras que compõem sua madeira aqui, ó. Mas pode acontecer, ao invés de estar linheiro aqui, a fibra ela saiu aqui, fibra solta. Levanta pedaço de veio. Aí não adianta você querer usar essa madeira também para ter uma boa colagem. Ela vai acabar criando uma certa mola aqui, criando vão onde não tem cola, também não serve para colagem, né? No caso veio muito reveso, fibra solta, não vai dar uma colagem com excelência. Aplanou, aparelhou, lixou, preparou a madeira, você tem 24 horas para fazer a colagem. Porque a própria umidade da madeira, ou ela pode também pegar a umidade do ambiente, se contaminar, a resina que está na madeira ela supita, então tudo isso contamina e atrapalha a superfície da madeira para a colagem. Então eu já aproveito e já dou o terceiro mandamento da colagem perfeita, que é o lixamento. Então vamos lá. Se você acabou de aparelhar e essas micro-ondulações existem, tanto depois do processo de serra, ou de aparelhamento, ou de plana, então você vai lixar exatamente para equalizar e para deixar a superfície, vamos dizer assim, homogênea. A sua lixa, e você tem que ter cuidado, voltando lá no primeiro mandamento, a peça que você vai colar, ela precisa estar no esquadro, para você não tirar também a peça do esquadro com a lixa. Você vai usar a sua lixadeira com muita atenção. E uma coisa muito legal que você pode fazer aí, um jig, se eu posso dizer assim, uma manha, um gabarito, enfim, é você fazer painéis de lixa para você lixar a sua peça no painel, porque daí você chapa bem a superfície que você vai colar, lixa aquilo e ela fica preparada para colagem. Olha só, a lixa a ser usada nesse caso é uma lixa entre o grão 50 e 80. Então você lixando bem entre os 50 e 80, você vai ter uma superfície preparada, uniforme, homogênea, pronta para você passar a cola e colar com qualidade superfície com superfície. Obviamente, você vai limpar, tirar toda a poeira e pó após o lixamento. Outra coisa que atrapalha demais são fibras soltas. É lógico que se tiver madeira com rachadura, você vai evitar de usar no seu projeto essas madeiras para um móvel de qualidade, para uma peça de qualidade. Marcenaria fina a gente não vai escolher madeira assim. Em todo caso, fibra soltando, coisa descolando, madeira que racha demais, ela não é indicada para um bom processo de união com colagem. Depois do quarto mandamento, que é não colarás madeira com fibra solta, o quinto mandamento é sobre a linha de cola. Meu amigo, minha amiga, você vai colar madeira com madeira. Você precisa colocar um filme de cola adequado. Se você colocar pouca cola, vai faltar cola e daí não une, né? Não cola. Se você colocar cola demais, estraga também, não ajuda. O passo a passo que a gente teve até então, da madeira estar no esquadro, de não ter marca de faca nem de plana, da madeira não ter fibra solta e da madeira estar lixada, preparada para colagem, ela possibilita que a gente cole, una essa madeira com um filme, uma quantidade de cola adequada à colagem perfeita. Por que eu estou dizendo isso? Porque se você usar cola de menos, vai faltar cola, fica ruim. Se você passar cola demais, também não é bom. Você seguindo esse passo a passo, isso te possibilita ter uma linha de cola bem fina, que é mais resistente que uma linha de cola grossa. Por quê? Porque uma linha de cola muito grossa não permite que a madeira absorva bem a cola e que as duas superfícies unam-se bem. Essas superfícies também não podem estar lustradas, nem polidas, nem com nenhum tipo de cera ou selante, porque aí, logicamente,
ela inviabiliza a penetração da cola pela madeira. Aliás, a penetração da cola e da umidade pela madeira. É adequado um filme, uma camada fina de cola para você unir essas duas superfícies. Aí você me pergunta, então quanto é a camada adequada? Essa linha fina de cola, e com a experiência você vai descobrir que na hora que você junta e coloca pressão, vão sulpitar pequenas bolinhas ali redondinhas na linha de colagem. Quer dizer, teve cola adequada e no aperto só saíram aquelas pequenas bolinhas. Se não sair nada, não saiu bolinha nenhuma, provavelmente você passou pouca cola. Se escorrer cola, vazar, criar uma linha única de cola assim, você colocou cola demais. Então, vai aprendendo aí com experiência, colocar uma camada única de cola sem excesso. É um filme mesmo, é como se você estivesse derramando ali uma camada uniforme e fina sobre a superfície da madeira a ser colada. Eu repito e presta atenção, cola demais atrapalha o processo de colagem, cola de menos também não vai servir. Vocês estão entendendo esse processo? A importância de cada detalhe nessa etapa do processo que é a colagem? Não adianta você usar aqui a melhor cola do mundo e não preparar a sua madeira de forma adequada. Então vamos lá. O sexto mandamento é sobre a umidade da madeira. Não sei se você sabe, mas a madeira ela era uma árvore antes, né? E dentro daquela árvore tinha um monte de seiva, de resina e de água correndo para nutrir toda a estrutura da árvore, as folhinhas, o galho e assim por diante. Quando essa madeira ela é cortada, ela tem uma altíssima taxa de umidade dentro dela. Aí ela vai passar por um processo de secagem. Nesse processo de secagem, obviamente, ela vai perder água. Dependendo de cada espécie, tem um tempo maior de secagem, dependendo da espécie tem um tempo menor de secagem, mas ela vai estar ali por um tempo parada, respirando e ventilada para perder essa água que está ali concentrada nela, na madeira no caso, desde a época que essa madeira era árvore. Pois bem, processo de secagem completo, é muito importante que essa etapa, que esse processo de secagem esteja resolvido, que a madeira esteja com uma taxa de umidade estabilizada e equilibrada para você poder colar. Por quê? Porque se a madeira estiver com uma taxa de umidade ou muito seca, né, ou muito alta, a penetração da cola e da água que tem na cola pela madeira, ela não vai se dar na forma ideal. Tanto se ela estiver muito seca e se ela estiver muito molhada, pior ainda. Os adesivos à base d'água, como essa Titebond 2 que eu estou usando, curam com a perda de água à medida que ocorre a sua evaporação ou penetração na madeira. Sendo assim, o processo de secagem do adesivo fica muito mais lento quando o conteúdo de umidade da madeira é muito alto. Por isso, retarda o processo de absorção e evaporação da cola. De modo geral, a umidade sugerida é entre 8% e 12%. Tanto madeira muito úmida quanto madeira muito seca são problemáticas para a colagem. Além disso, a umidade de madeira deverá estar uniforme para assegurar uma ótima colabilidade das juntas. A diferença de umidade entre uma ripa e outra não deve ser superior a 1%. Caso contrário, poderá haver problemas de junta em degrau no pós-secagem. Aí vocês entendem, se a gente tem duas madeiras aqui, uma está mais úmida e essa aqui está muito mais seca, então uma dessas vai secar e a outra, se tiver mais estável, vai manter estável. O que acontece? Essa que seca murcha, a que está estável mantém. Aí você forma um degrau na linha de colagem. A gente quer evitar isso aí. Com um medidor de umidade, você pode aferir a concentração de umidade por toda essa peça, por toda a madeira. Porque aí você vai saber se toda a peça está estabilizada e com uma medida uniforme. O sétimo mandamento é: respeite o tempo em aberto da cola. E aí, o que é o tempo em aberto? Olha só, você passou cola na superfície da madeira que já está perfeita, bem tratada, sem fibra solta, já lixada, sem marca de serra, sem marca de plaina, toda perfeita. Então, você passa o filme adequado de cola aqui e aí você vai colar.
O tempo em aberto que a gente considera é todo o tempo que você tem aqui do processo de colagem antes de colocar pressão, você considera de tempo em aberto. Então você passou a cola, você não vai ficar panguando, olhando para as estrelas, não dá bobeira. Passou a cola, você tem um tempo em aberto de 3 a 5 minutos, no caso da Tight Bond 2, que é a cola que a gente está falando hoje aqui. Você tem que garantir esse tempo em aberto. Se você coloca depois, muito depois, essa cola seca e você não vai ter o processo de colagem ideal. Oitavo mandamento é sobre a pressão. Olha, para colagem, eu não vou saber aqui te explicar, é meio que impossível você medir isso aí, aqui na escola também, o tanto de pressão, quantos newtons exatamente você tem que exercer de uma madeira sobre a outra no grampo para ter uma pressão ideal. Então, o ideal é a gente falar sobre o bom senso. Quando a gente tem duas superfícies perfeitas, sem lascas, sem microondulações, já lixada, seca, tudo no ideal, então a gente tem duas superfícies homogêneas ali, alinhadas, perfeitas para receber a cola. A pressão adequada é só para essa fibra de uma madeira colar e ficar encostadinha durante o tempo de colagem de fibra com fibra. Então você não precisa exercer pressão demais. E também pressão nenhuma não é bom porque ela precisa, ficar encostada uma com a outra. Uma pressão mínima, quando você vê que suptaram aquelas bolinhas na superfície da junta de cola, na superfície da linha de cola, então isso quer dizer que você fez uma pressão ideal e perfeita. Pressão demais, gente, principalmente quando vocês têm uma sequência longa de ripas, de tiras e peças para pressionar, quando você faz pressão demais, a madeira é como a gente, qualquer corpo que você pressiona, ele vai tentar fugir por algum lado. Então, se você pressiona demais, você tende a empenar essa madeira, você tende a entortar essa madeira. Se você me apertar muito aqui, eu vou tentar fugir, ou para trás ou para frente. Com a madeira vai acontecer do mesmo jeito. A pressão, ela precisa ser adequada para colar superfície com superfície para deixar encostado durante um tempo que vai durar a partir de 30 minutos. Olha só, madeira mais macia demora menos tempo, madeira mais densa, mais pesada, mais dura demora mais tempo. E o nono mandamento, como eu já falei, é o tempo de pressão. Não precisa deixar muito tempo solar pressionado, não. Como eu já disse, tudo vai depender da densidade da madeira. Se a madeira é muito dura, fica mais difícil da cola penetrar. Então ela precisa de mais tempo de prensa. Na média, a gente conta o tempo a partir de 30 minutos para as madeiras mais macias. E para as madeiras mais densas, como a cola e a água que tem na cola vai ter mais dificuldade de penetração nas fibras, a necessidade dessa pressão pode chegar até 3 horas. O 10º mandamento, agora para terminar, tem a ver com o tempo de cura da cola. O tempo de cura da cola simplesmente tem a ver com a absorção da água que compõe a cola e com a evaporação também dessa água. Evaporou, absorveu, está curado. E o tempo de cura é de 24 horas. Então não vai querer passar selante, já dar acabamento total antes dessas 24 horas, porque a cola não está totalmente seca. Eu espero que vocês tenham gostado. Não deixem de acessar o site para fazer parte do Clube Tight Bond e receber toda essa programação, curso, sorteio, participar de tudo isso, porque vai ser incrível. Muito obrigado, uma honra estar com vocês aqui. Fiquem com Deus e até a próxima. Não esquece, viu? Cola isso direito.